público que nos assiste. Quem já aqui sentiu medo de falar o que pensa? Quem aqui, em silêncio, já engoliu a própria opinião para não ser cancelado, perseguido ou rotulado? Eu começo falando disso porque liberdade não é um conceito abstrato. Liberdade é o que a gente sente ou o que a gente deixa de sentir. Na hora de abrir a boca, de educar um filho, de postar algo nas redes sociais ou de colocar uma bandeira do Brasil na janela, sem medo do que vão dizer. Eu sou mãe, sou filha, sou esposa, sou brigadiana, estou vereadora. Antes de qualquer cargo, eu sou uma brasileira que aprendeu cedo que liberdade tem preço, ela não vem de graça. E hoje eu quero conversar com os senhores sobre 3 pilares que caminham juntos: liberdade, família e justiça, que passa sim pela nossa luta por anistia já, irrestrita e geral. Nós crescemos ouvindo que o Brasil é um país livre. Cantamos o hino, juramos a bandeira, vimos nossos pais e avós trabalhando duro, acreditando num país melhor. Mas eu pergunto, que liberdade é essa, se o cidadão de bem tem medo de opinar? Que liberdade é essa, se uma mãe tem medo do que o seu filho vai aprender na escola? Não pela matemática e pela história, mas pela ideologia que querem empurrar. Liberdade não é só poder ir e vir. Liberdade é poder pensar, falar e crer sem ser perseguido por isso. Liberdade é poder dizer, eu discordo, sem que isso vire motivo para te chamar de criminoso ou bandido. Eu, que passei boa parte da vida fardada, sei o peso de defender a lei e a ordem. Sei o valor de cada direito que está escrito na Constituição, mas também sei o quanto dói ver esses direitos sendo usados de forma seletiva para alguns e negados para outros. Liberdade não pode depender de quem está no poder. Liberdade não pode ser prêmio para quem pensa igual. Liberdade tem que valer para todos, ou não é liberdade, é controle, é autoridade. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que a verdadeira fortaleza de uma nação está dentro de casa. É na família que a gente aprende o que é certo e errado. É na família que se aprende a respeitar os mais velhos, a ser grato, a dividir, a amar o próximo. É na família que a gente aprende a levantar, depois cair e não desistir do Brasil. Quando querem enfraquecer um povo, eles começam atacando a família. Tentam ridicularizar pai e mãe, tentam relativizar valores, tentam dizer que a família é qualquer coisa, menos aquilo que a gente sempre soube, lá no fundo do coração, que é a base da nossa vida. Não existe liberdade verdadeira se a família é enfraquecida, porque é na família que nasce o cidadão que respeita a lei, que trabalha, que estuda, que ora, que paga imposto, que cria filhos com responsabilidade. Quando uma mãe vê um filho sendo injustiçado, o coração dela sangra. Quando um pai vê o futuro da sua família ameaçado, ele perde o sono. E é por isso que esse tema não é político, é humano. Nós não estamos falando aqui de teorias, estamos falando de famílias reais que hoje choram, sofrem e se sentem abandonadas pelo Estado. E aqui eu entro num ponto bem delicado, mas necessário: a anistia já. Quando eu falo de anistia, eu não estou defendendo impunidade, eu não defendo bandido, eu não estou e nunca defendi e nunca vou defender. Eu defendo justiça. Justiça de verdade que não pode andar de mãos dadas com vingança, perseguição política ou qualquer tipo de exagero. Nós vimos, nos últimos tempos,
brasileiros sendo tratados como inimigos por pensar diferente. Gente simples, pais, mães de famílias, cabeleireiras, gente que saiu às ruas com a bandeira nas costas, movida por indignação, sim, mas também por amor e muito amor ao país. Gente com Bíblia na mão e com muita fé no coração. O que nós não podemos aceitar é tratamento desproporcional, prisões alongadas, famílias destruídas e pessoas esquecidas pelo sistema, como se fossem menos humanas, menos dignas, menos brasileiras. Anistia aqui significa dizer: chega de usar o poder do Estado para esmagar quem pensa diferente. Significa olhar para frente, sem apagar o passado, mas permitindo que o país respire, que as famílias se recomponham, que o diálogo volte a existir. Quando eu digo anistia já, eu estou pensando nas mães que choram por seus filhos, nos filhos que perguntam pelos seus pais, nas famílias que querem retomar suas vidas. Estou pensando em um Brasil que precisa de justiça, mas também precisa de pacificação, de reconciliação, de coragem para admitir que exageros foram cometidos. Anistiar é apaziguar. Não há paz verdadeira quando um lado é tratado como culpado e o outro como dono da verdade. Não há democracia saudável quando o medo cala mais do que o respeito. A anistia, sim, é um ato de coragem, é ato de grandeza. Anistia, inclusive, que foi concedida em 79 para presos que mataram, que torturaram, que cometeram atentados terroristas. Eu quero que vocês pensem agora em alguém da sua família. Pode ser um filho, um pai, um neto, uma mãe, um amigo, ou um irmão. Naquele olhar que você conhece tão bem, nos momentos de alegria, de lutas, de superações. Imagine essa pessoa passando por uma injustiça, sem poder se defender de forma adequada, sendo rotulada, julgada em massa, usada como exemplo para intimidar os outros. Dói até imaginar, não dói? Pois hoje no Brasil vivemos exatamente isso. Famílias que viram seu parente ser levado, famílias que não tiveram tempo de explicar nada para as crianças, famílias que tiveram que aprender a ser fortes mesmo na marra. E enquanto isso, muitos fingem que nada está acontecendo. Eu não posso fingir. Não aprendi a ser omissa. Na farda ou numa vestimenta social, sempre acreditei na justiça. E que justiça é olhar para cada pessoa como um ser humano, não como um rótulo político. Quando eu defendo a família, eu não estou falando só da minha, estou falando da família de cada um que está aqui. A liberdade que eu quero para mim, eu quero para todas as pessoas, mesmo que eu não concorde com o que essas pessoas estão dizendo. O respeito que eu exijo para mim, eu quero e exijo para todas as pessoas. Só um minutinho. Mesmo que eu não concorde com essas pessoas. A justiça que eu peço para os meus, eu peço para todos. Percebam que esses três temas se entrelaçam. Sem liberdade, a família vive com medo. Sem família forte, a liberdade vira um discurso vazio, porque as pessoas estão fragilizadas por dentro. Sem justiça, sem anistia, o medo se instala e a liberdade deixa de ser prática, vira slogan bonito. Nós estamos pedindo o cumprimento de princípios que fizeram o Brasil chegar até aqui. Respeito à dignidade humana, presunção da inocência, direito à defesa, proporcionalidade nas decisões. E quero encaminhar aqui para um fim, mas não para um fim de aplausos vazios. Um fim que deixa a gente bem inquieto, que faça cada um voltar para casa se perguntando: o que eu estou fazendo concretamente pela liberdade da minha família e pela justiça do meu país? Porque não basta reclamar nas redes sociais,
Não basta se indignar por 5 minutos e depois voltar à rotina como se nada estivesse acontecendo. Eu não tenho medo de dizer que eu escolhi um lado, o lado da liberdade responsável, da família forte e da justiça verdadeira. O lado de quem acredita que o Brasil é maior que qualquer governo tirano, maior do que qualquer narrativa, maior que qualquer tentativa de dividir o nosso povo. Eu escolhi o lado do homem que inocentemente está na prisão preventiva. E pasmem, nos autos, a fundamentação é por conta de pessoas que iriam fazer uma vigília de orações pela saúde de Bolsonaro. Atenção, senhores, liberdade de reunião no Brasil acabou. Se Bolsonaro tivesse se rendido ao sistema, se tu tivesse roubado, feito acordos de portas fechadas, se tu, Bolsonaro, tivesse aceitado malas de dinheiro, se tu tivesse te envolvido na Lava Jato, no mensalão, ou quem sabe na roubalheira do INSS, se tu tivesse feito viagens caríssimas, pago altos valores para conduzir comitivas para outros países, se tu tivesse gastado o dinheiro do teu povo, Bolsonaro, com certeza, tu estaria em liberdade agora. Mas a inversão dos valores do senso de justiça, demonstra que estamos na contramão da história. Senhores, o momento exige coragem para defender o que é certo. Fazer o certo é mais difícil. E por isso, eu quero dizer, eu estou com o Bolsonaro. Porque um dia, quando os meus filhos e netos olharem para trás, eles vão me perguntar, assim como os de vocês farão. Naquele tempo do medo, da censura, da injustiça, o que tu fez? A minha resposta vai ser, eu não fiquei calada. Nunca foi o silêncio. Para que a nossa resposta seja, nós não desistimos do Brasil, nós defendemos a liberdade, nós protegemos a família. Para que isso ocorra, nós temos que estar agora, de peito aberto, falando pela verdade. Nós somos Bolsonaro. Até porque, eu quero ler para os senhores, rapidamente aqui, antes de terminar meu tempo, o que uma pessoa escreveu certa feita. Primeiro, eles vieram buscar os socialistas. E eu fiquei calado, sabe por quê? Porque eu não era um socialista. Então, vieram buscar os sindicalistas. E eu fiquei calada, porque eu não era sindicalista. Em seguida, vieram buscar os judeus. E eu segui calado, porque eu não era judeu. Foi então que eles vieram me buscar. E já não havia mais ninguém para me defender. Quem escreveu isso foi Martin Niemöller, que esteve nos campos de concentração. E pelas pessoas se calarem em frente a tanta injustiça, não tinha mais ninguém para levantar a bandeira do Brasil e clamar por liberdade, liberdade, liberdade. Liberdade para Bolsonaro, anistia já, geral e restrita para os presos do dia 8 de janeiro. Obrigada.